Bom, então, antes de mais, queria, obviamente, agradecer ao Francisco Coiana e ao Fernando Araújo pelo convite de estar aqui. É uma honra, como podem imaginar, colaborar com a Faculdade de Medicina do Porto. E, enfim, o que eu combinei aqui um bocadinho com o Dr. Oscar Gaspar, ele, obviamente, vai dar a seguir uma visão muito global do que é que se está a passar. Eu trazia aqui, enfim, um tema que me é grato, que é, no fundo, falar da sustentabilidade do sistema de saúde em Portugal, com, enfim, uma proposta de modelo de financiamento para responder aos desafios do século XXI para este setor. Aliás, tive agora o privilégio de assistir a esta parte final da apresentação, onde, efetivamente, um dos grandes desafios é justamente, e agora nestes tempos pós-pandemia, todo o modelo dos cuidados primários e como é que, no fundo, se tudo se vai, a partir de agora nada será como antes, julgo eu, ou pelo menos espero bem que sim, mas no fundo também deixar aqui uma nota de como o financiamento dos cuidados de saúde pode ser determinante para, no fundo, deixar os melhores incentivos a todos os atores, digamos, do sistema de saúde, e é um bocadinho à volta disto que vou tentar pôr a discussão. E então eu queria começar por fazer aqui uma breve informação, digamos assim, sobre as especificidades que distinguem o setor da saúde de outros setores da economia. Desde logo, porque os custos não são suportados tipicamente por quem beneficia, portanto são tipicamente, há sempre mecanismos, dada a natureza do bem que estamos a falar, tipicamente há mecanismos de terceiros pagadores, seja o Estado enquanto grande segurador público através dos nossos impostos, ou seja, os próprios subsistemas públicos, como é o caso da ADSE ou das Forças Armadas, ou os próprios seguros comerciais. Por um lado, também é um setor que se distingue dos outros setores da economia, porque existe uma elevada diferenciação da informação para quem, no fundo, usufrui dos serviços, portanto, ou seja, há uma assimetria grande da informação, e é um setor com uma forte presença de juízos éticos muito superior a qualquer outro setor da economia. Isto leva a que haja 4 grandes mitos que eu vou tentar muito rapidamente desfazer sobre o setor da saúde. O primeiro, que é o meu preferido, que é a saúde não é um negócio. Depois, que este setor se rege por padrões morais e éticos mais elevados do que outros setores da economia. Depois também há um terceiro mito, que é que enfim, que nós que somos administradores hospitalares, e vou já aqui olhar frente a frente aqui com o Fernando, do professor Fernando Araújo, que normalmente é muito aceito que as boas práticas de gestão, ou seja, a eficiência operacional, a gestão rigorosa dos recursos, normalmente há quem ache que isso prejudica a qualidade dos cuidados de saúde e causam a crise no setor, e depois também há quem ache que as leis do mercado não se aplicam a este setor. Então, deixem-me só, relativamente ao primeiro mito, enfim, abrir aqui o que é, no fundo, o que são os principais intervenientes no setor da saúde, que temos desde a grande indústria, o fornecimento, desde as farmacêuticas, o equipamento e tecnologia médica, as tecnologias de informação, todas as empresas na área da biotecnologia, de research. Agora, neste momento, só para terem uma noção, em termos de mercado de venture capital, é um dos mercados mais, neste momento, mais interessantes, digamos assim, na área do private equity e da venture capital no mundo inteiro. Estão trilhões de dólares neste momento disponíveis para este setor. Por outro lado, também temos toda a área da distribuição, desde momentos grossistas, retalhistas, como é um grande exemplo das farmácias, e depois, finalmente, temos a prestação, desde o Estado, médicos, hospitais, clínicas privadas, o setor social, unidades de cuidados continuados, enfim, montes de prestadores, digamos assim, deixem-me dizer assim, e, finalmente, quem paga pelos mecanismos de terceiros pagadores, quem paga tudo isto, desde as pessoas, particularmente naquilo que nós chamamos o out of pocket, até ao Estado enquanto grande segurador público de cuidados. Portanto, na prática, e apesar de uma intensa intervenção do Estado, o setor da saúde rege-se fundamentalmente pelas leis do mercado, e ainda que a prestação de cuidados de saúde esteja essencialmente a cargo do Estado ou de organizações sem fins lucrativos, tal não retira a necessidade de gerar receitas para assegurar operações sustentáveis. Portanto, espero que com esta breve explicação que o primeiro mito já tenha caído nas vossas cabeças.
Depois dizer que qualquer reforma, como sabemos, neste setor se revela extraordinariamente difícil, porque como justamente a saúde é um dos maiores negócios do século XXI, representando tipicamente mais do que 10% da riqueza produzida pelos países, há uma pressão política e ideológica permanente, que enfim todos conhecemos, há um conjunto poderosíssimo de poderes instalados, desde logo dentro do próprio Estado e fora dele, porque, enfim, como dizia o Economist, um artigo muito interessante há uns anos atrás, every dollar saved by using more cost-effective procedures is someone's dollar income. E é bom que todos nós tenhamos consciência disso para que, no fundo, não fiquemos distraídos com discussões que não interessam nada para quem efetivamente quer que a saúde de todos nós como cidadãos, e como se viu agora na pandemia, não há economia sem saúde, como também não há saúde sem economia. E, portanto, enfim, se houve coisa que todos nós aprendemos, ou pelo menos aqueles que querem aprender, aprenderam, é que efetivamente isto é assim. E também dizer que, enfim, não havendo limitação de recursos, penso que todos nós podemos concordar que o custo da ineficiência operacional é absolutamente inaceitável e é um imperativo ético ser eficiente para continuar a garantir o direito a todos à saúde, independentemente da sua condição económica, que no final do dia é o que qualquer pessoa minimamente decente pode no fundo almejar para o nosso país e para o mundo em geral. E, portanto, a eficiência operacional, do ponto de vista também da engenharia, não só tem este imperativo ético, como não há qualidade, nem qualidade clínica, nem qualidade de serviço, se não houverem processos muito bem estabelecidos no nosso sistema de saúde, porque a maior eficiência, obviamente, consegue-se através de uma engenharia de processos correta, e uma engenharia de processos correta leva, no fundo, à aderência às melhores práticas também do ponto de vista clínico e também leva a melhores níveis de serviço, porque bons processos levam a menos cancelamentos, a menos tempos de espera, e tudo isso traduz também em melhor saúde globalmente. Portanto, espero que também aqui esteja caído muito rapidamente o mito de que a maior eficiência traduz-se em menor qualidade. É exatamente o oposto. A menos que haja, enfim, dinheiro que não acaba, e haver dinheiro que não acaba, é possível, no fundo, ter qualidade e qualidade de serviço, se não houver qualquer limitação à utilização de recursos, que, como sabemos, não existe, nem seria ético, porque a saúde concorre com coisas tão importantes como a educação, como a defesa do país, como muitas outras prestações, também elas de caráter social e não só, e, portanto, não temos o direito de ser ineficientes. E, finalmente, penso que hoje também é claro para toda a gente que os mecanismos de mercado permitem não ignorar o papel fundamental daquilo que nós chamamos orgulhosamente clientes, no Estado chamamos utentes, é a mesma coisa, na melhoria dos serviços prestados e na criação de novos serviços e produtos. Hoje toda a informação está à distância de um clique, hoje a informação é global, também a desinformação também é global, mas a verdade é que hoje as pessoas já não são meros espectadores daquilo que é a sua saúde, e mais do que isso, do ponto de vista de saúde pública, nós precisamos que as pessoas, de facto, sejam responsabilizadas, tenham o que nós chamamos o cost awareness daquilo que custa de facto a saúde e, sobretudo, e todos nós que estamos a viver ainda uma pandemia, e estamos, nós que somos administradores hospitalares e estamos à frente de hospitais, na linha da frente desta pandemia, neste caso agora de Covid, outras seguramente virão, infelizmente, todos nós sabemos como é importante, efetivamente, que as pessoas percebam o impacto das suas decisões na economia do país e do ponto de vista de saúde pública. Era aqui escusado falar de todo o impacto que podem ter todas as medidas de literacia em saúde e de prevenção da saúde. Nós, tal como estamos preocupados em prever a nossa reforma, também tínhamos de estar preocupados em prever uma saúde quando formos mais velhos, em condições para que, efetivamente, não gastemos mais ao nosso país do que aquilo que é necessário para que toda a gente tenha direito à saúde. Dito isto, hoje o sistema atual de financiamento do setor da saúde em Portugal, no fundo, tem, desde logo, quatro grandes intervenientes: o Estado, que eu punha aqui a Direção-Geral de Contribuição e Impostos, enquanto faz o financial pooling, digamos assim, dos impostos que os cidadãos pagam. Ai, peço desculpa.
através dos impostos. Por outro lado, os cidadãos, além dos impostos, pagam também aos prestadores de cuidados na rede pública taxas moderadoras e com participações, e os prestadores de cuidados da rede pública, através da ACSS e, por sua vez, depois das ARS, teoricamente, num modelo teórico, através de captações ajustadas ao risco, no fundo fazem a contratualização que todos nós conhecemos, nós que administramos hospitais, também, enfim, o Grupo Luz Saúde ainda gera, pelo menos até janeiro do próximo ano, uma PPP, que no fundo faz a contratualização. E isto, no fundo, teoricamente, era o nosso modelo em Portugal. Mas a verdade é que, no meio deste modelo, também existe aqui as seguradoras privadas e os próprios subsistemas de saúde, entre eles o mais relevante, o dos próprios trabalhadores do Estado, que através de prémios de risco ou percentagem dos salários, como é o caso da ADSE ou dos militares, também, no fundo, contratualizam com uma rede paralela de prestadores de cuidados, que é as redes privadas, quer com fins lucrativos, como é o caso da Luz Saúde, da José de Melo, com a rede CUF, quer dos Luzier, da Estrofa e por aí fora, quer também o terceiro setor, como sejam as misericórdias e por aí fora. Só muito rapidamente, e enfim, eu penso que o Dr. Oscar Gaspar vai apresentar isto muitíssimo bem na sua apresentação, para as pessoas terem uma noção. Hoje em dia, enfim, eu tenho aqui os dados de 2017, peço imensa desculpa que não tive tempo de atualizar, mas também não mudou grande coisa. A despesa privada, ou seja, de financiamento privado, representa qualquer coisa como 3,4% do PIB, e a despesa pública 5,6%. Portanto, também quando se diz que se gasta montes de dinheiro do Orçamento de Estado em saúde, não é verdade. Na realidade, nós gastamos 10%, mas na verdade, digamos, o nosso seguro público de saúde, na realidade, representa 5,6% do PIB, e depois nós temos mais 3,4% do PIB, que na realidade é financiamento diretamente privado direto. Obviamente privado é tudo, como se costuma dizer, o professor Daniel Bessa costuma dizer isso bastante bem, aliás, como todos os economistas do Porto, e bem, que são realmente consciências importantes no nosso país de ver a economia. Privado é o dinheiro de todos nós. Depois, estes 5,6 é o que é canalizado do dinheiro privado através dos nossos impostos. E só para também se ter uma noção que às vezes não se tem, destes 6,6 milhões de despesa financiada diretamente pelos privados, cerca de 1,6 1.600 milhões, na realidade, estamos a falar de farmácias, não é tudo prestação de cuidados de saúde. E no próximo quadro eu posso-vos dizer que, no fundo, em termos do que é despesa nos hospitais e ambulatório, portanto, prestação propriamente dita, que curiosamente, enfim, acaba por ser também o mesmo número, cerca de 6,6 milhões, 4,6 é financiamento exclusivamente privado e cerca de 2 mil milhões, portanto 2 bis, é que é financiamento também que vem do seguro público aos prestadores privados. Portanto, são duas óticas, duas formas de olhar. Isto aqui, no fundo, tem a ver com os contratos de financiamento pelo regime convencionado, etc., que tipicamente são prestadores muito atomizados, laboratórios, radiologia, portanto, enfim, todos aqueles prestadores que tipicamente trabalham com os centros de saúde, com os cuidados primários, ou aqui estarão, por exemplo, os SIGICs. Mas, portanto, do financiamento que é feito no setor privado de prestação, 4,6 bis são, de facto, financiamento puramente privado, e os outros 2 é que vêm, e 2 bis apenas vêm do setor público. Também às vezes é uma noção que muito poucas pessoas no nosso país têm. E pronto, e todos nós sabemos os problemas estruturais que tudo isto causa no sistema português, desde logo uma insistência de um standard universal de financiamento, que dificulta muito as interfaces entre o setor público e o setor privado. Portanto, há aqui desde logo uma estrutura incoerente de financiamento do sistema, porque 40% da população, na realidade, paga 2 vezes o mesmo risco, o que desde logo, do ponto de vista macroeconómico, é uma tolice, sobretudo para nós que somos um país, enfim, pobre. Portanto, estamos 2 vezes a pagar a mesma coisa,
Há uma ausência de incentivos à cooperação e coordenação de cuidados entre os vários prestadores no setor público e entre os setores públicos e setor privado, o que leva claramente a um aumento de custos no sistema devido à duplicação de MCDTs, a um aumento de custos devido a custos elevados de tratamento de agudizações da doença, especialmente relevantes no caso de doentes crónicos tratados nos serviços de urgência, como todos nós sabemos, de forma reativa. Há uma falta de clareza total relativamente à competência e até à existência de sobreposições entre os vários níveis de cuidados, desde logo a medicina geral e familiar, até a muita população ainda sem médico de família, as urgências hospitalares e os próprios cuidados continuados. Nós, aliás, sabemos todos o que foi, durante agora esta pandemia, o desespero de muitos administradores hospitalares, nos quais eu me incluo, a precisar de camas para cuidados agudos e a ter, só no Hospital Beatriz Ângelo, tinha 30, 35 doentes que eu não conseguia drenar para o terceiro nível de cuidados, leia-se cuidados continuados ou mesmo lares. E isto, como acontece a mim, acontece a todos, obviamente, os administradores hospitalares, sejam eles públicos, sejam eles nas PPPs, e também sistemas inadequados de financiamento de cuidados, com ausência de incentivos e, sobretudo, enfim, o professor Fernando Araújo podia falar longamente sobre o que acontece com os incentivos errados que existem dentro nos próprios hospitais públicos, em que muitas vezes, justamente hospitais como o São João, sofrem por ser o hospital de fim de linha, e que não podem fugir para lado nenhum e, portanto, estão no fim da linha, e, no fundo, a confusão que existe sempre entre, e deixo já aqui uma pergunta para mais tarde, se há doenças caras ou se há preços mal feitos. Porque não há doenças caras, as doenças têm que ser tratadas. Há preços seguramente errados que fazem com que existam incentivos muito profundamente injustos dentro do sistema. E é isto que efetivamente é preciso ser tratado. Portanto, as questões-chave que se me põem a mim é como colocar os setores público e privado a trabalhar para os objetivos do sistema da saúde como um todo, porque nós não podemos ignorar, enfim, quando as pessoas dizem, enfim, de forma, enfim, demagógica, no meu ponto de vista, que vamos acabar com o setor privado ou com o setor social, é bom que arranjem 3,5%, arranjem os tais 4.500 milhões para financiar isso, não sei onde é que eles estão, talvez agora com a bazuca. Qual deverá ser o papel do Estado e qual é que deverá ser o papel do setor privado, como gerir o aumento inequívoco que vai haver com o sistema de saúde, sem aumentar mais os impostos, mas ao mesmo tempo evitando custos catastróficos para as pessoas no momento de necessidade, e como aumentar a eficiência na prestação de cuidados de saúde. Penso que numa refundação de um Sistema Nacional de Saúde, julgo que há 3 princípios fundamentais, desde logo o financiamento de base solidária, que no caso dos seguros é apenas de saudáveis para os doentes, mas nós como país também temos outra base solidária que é dos mais ricos para os mais pobres, que é o que acontece com o sistema distributivo dos impostos e na própria ADSE, porque as pessoas no fundo que ganham mais contribuem para a ADSE mais do que aqueles que ganham menos. Enfim, não é tão bom como os impostos, mas se calhar, aliás até não sei se não é melhor, porque é diretamente do ordenado. O acesso universal a cuidados com o mesmo standard de qualidade para toda a população e tendencialmente gratuitos no momento da necessidade, e obviamente um standard adequado da prática clínica, mas que sobretudo seja equitativo esse acesso a standards adequados e que não possa depender, digamos, do mood de cada hospital ou da forma como cada hospital é gerido ou como cada comissão ética gere, ou de farmácia e medicamento em cada hospital gera o acesso, por exemplo, de medicamentos ou de inovação, porque todos nós, teoricamente, deveríamos ter a mesma apólice e os mesmos direitos, independentemente da região ou independentemente de onde é que nos vamos tratar. No fundo, um plano universal de cuidados deve ter em conta, seja ele público, seja ele privado, seja ele único no país, no fundo, quem é que está coberto, qual é a extensão da população que não está coberta ou que nós tendemos aqui a achar que são todos os portugueses, que serviços é que estão cobertos, e qual é que é, digamos, a partilha ou copagamento que temos que ter nestes serviços. Enfim, isto é um slide básico, mas efetivamente é preciso ter esta discussão. Que inovações terapêuticas é que estão ou não incluídas na nossa apólice? E há muita discussão para ter no nosso país sobre este assunto e que não é política, é técnica. Ou também pode ser política, mas antes de ser política é técnica e médica.
Isto é uma discussão que não se quer ter, porque toda a gente acha que é muito difícil ter, mas eu acho muito mais difícil, enquanto administrador e presidente de um hospital público, acho muito mais difícil, de facto, este tipo de decisões estarem ao nível de cada comissão de ética ou de cada comissão de farmácia e terapêutica de cada hospital, só porque as pessoas não querem ter esta discussão como país. E, portanto, é difícil, claro que é, nós que administramos hospitais, sentimos esta dificuldade todos os dias. É evidente que também para uma refundação do sistema de saúde tem que haver alguns pressupostos na sua implementação, desde logo a manutenção no mínimo a manutenção do atual equilíbrio orçamental, desde logo porque temos que ser pragmáticos, não há dinheiro para mais, e mesmo para o que é hoje, como sabemos, já há muita discussão. A concorrência, obviamente, tem que haver consistência em todo o sistema, não pode haver regras para o setor privado, regras para o setor público diferentes, e posso dizer-vos que se às vezes há regras que são injustas para o setor privado, muitas vezes também há regras profundamente injustas para o setor público na comparação com o setor privado, portanto a injustiça existe bionivocamente, e frustra-nos a todos. Obviamente tem que haver uma concorrência regulada e tem que haver, e volto a insistir nisto, existência de incentivos, claro, à responsabilização dos cidadãos para que efetivamente percebam que o tema da saúde é um tema que nos diz respeito a todos e começa em cada um de nós. E obviamente estabilidade, porque as reformas desta natureza duram indubitavelmente mais do que uma década. Eu recordo que, por exemplo, na Holanda, a reforma Dekker começou em 2005 e só começou a ser implementada já quase durante 10 a 15 anos depois e ainda hoje continua com muitas alterações ao sistema. Portanto, não são coisas que possam ser mudadas cada vez que muda um governo, cada vez tem que haver aqui um pacto de estabilidade relativamente àquilo que se quer para um setor tão difícil e tão complexo como é o da saúde. Portanto, eu aqui, enfim, a jeito de provocação e para terminar, diria que há uma possibilidade de nós podermos evoluir o sistema de financiamento, portanto, eu volto aqui a reforçar que julgo que o financiamento é pedra de toque para qualquer refundação, porque é através do financiamento de cuidados de saúde que se introduzem os incentivos corretos a todo. Portanto, é a principal arma estratégica que um ministro pode ter, um ministro e um governo podem ter. Portanto, e aqui temos outra vez os mesmos intervenientes do meu slide de há pouco, em que, no fundo, pode continuar a haver, obviamente, impostos e contribuições do Estado enquanto financial pooler, que, por sua vez, tem que continuar a dar para uma instituição que é, no fundo, a seguradora pública de saúde, que eu estou aqui a pôr na ACSS, que tem que receber os mesmos 60% a 65% deste valor. Os cidadãos podem, no fundo, contribuir para aquilo que eu chamo o risco base, na mesma proporção que hoje os cidadãos já pagam para o sistema. Estamos a falar de cerca de 30% a 35% dos custos, que aqui no fundo deveria ser o risco base que é igual para todos, para que depois no fundo o Estado possa compensar, digamos, quem faz o managed care de acordo com o risco de cada, neste caso, se quiserem, ARS ou seguradoras que tomassem conta por capitações e fossem responsáveis por cada grupo de cidadãos que conseguissem atrair para a sua base de clientes. Aqui também haveria aqui um princípio de contribuições para os cidadãos que não conseguem pagar diretamente este prémio de seguro base, que valeria cerca de 5 a 10%, de acordo com as contas atualmente do sistema, cerca de 5 a 10%, para que cada cidadão possa exercer a sua liberdade de escolha de quem é que será o seu managed care, e que, por sua vez, no fundo, as ARS, se quiserem, ou as seguradoras, transformar-se-iam não em pessoas que estão preocupadas com o risco, mas em pessoas que, de facto, preocupadas em gerir muito bem a saúde dos cidadãos pelos quais são responsáveis e em, no fundo, contratualizar com os prestadores, sejam eles públicos, sejam eles privados, do sistema de saúde. Enfim, isto, se quiserem, é uma adaptação a Portugal daquilo que hoje se passa numa Alemanha, daquilo que hoje se passa numa Holanda e que funciona, enfim, com todos os defeitos que não há
não há sistemas perfeitos, mas aqui no fundo o que se procura é introduzir uma certa tensão criativa, se quiser. Eu não gosto de chamar concorrência, porque neste setor, obviamente, tem que ser sempre uma coisa tremendamente regulada, mas ao criar alguma tensão criativa dentro do sistema que nos ajuda a todos a melhorar. E como eu costumo dizer, não vos passe pela cabeça, pelo facto de eu ser, enfim, ser CEO de um grupo privado, não acho, as dicotomias da discussão, se é privado é bom, se é público é mau, ou vice-versa, evidentemente que é uma tolice tremenda. Há exemplos absolutamente fora de série de boa gestão pública e de boa gestão privada e, infelizmente, como também tem que existir, chama-se isso a curva de Gauss estatística, há tremendamente maus exemplos de gestão pública e tremendos maus exemplos de gestão privada. Portanto, não é essa a discussão que importa ter. A discussão que de facto importa ter é como é que nós conseguimos evoluir para um sistema com tensão criativa, onde as melhores práticas sobressaiam e, sobretudo, aqueles hospitais. Nós somos um país muito pequenino para que a discussão da região seja importante. Nós fazemos o país de norte a sul em 2 horas e meia, 3 horas. Portanto, toda a gente tem que ter direito e tem que crescer aqueles que são os melhores, aqueles que prestam os melhores cuidados de saúde, e tem que acabar aqueles que não fazem isso bem. E isso tem que ser uma escolha dos cidadãos, que tem que ser uma escolha muito bem regulada pela, no fundo, a simetria de informação que existe, mas as entidades reguladoras devem justamente ajudar, obrigando-nos, a nós prestadores, a ter uma medicina baseada no valor, com outcomes claríssimos das nossas práticas clínicas e com isso também a atrairmos, no fundo, para nós aqueles que, no fundo, os melhores hospitais ou os melhores cuidados de saúde primários, ou seja, aqueles que forem os melhores, são aqueles que, no fundo, atraem mais doentes. E pronto, e já vai alongar a minha apresentação. É uma provocação que vos passo de discussão do futuro do setor. Muitas outras coisas podiam ser ditas, mas de facto também aqui uma provocação ao setor segurador e aos subsistemas de saúde, nomeadamente à ADSE, se vão continuarmos a ser um backup dos cidadãos numa lógica de dupla cobertura ao SNS e desejando que o SNS até corra mal para que eles possam ter doentes, ou se vamos ser todos parceiros num modelo de financiamento global e coerente do sistema de saúde, onde não haja duplas coberturas e onde o dinheiro seja canalizado para aquilo que interessa, que é a saúde de todos nós. E pronto, no fundo, a questão é evoluir ou fazer de conta, e deixo-vos com esta provocação, em que estou aqui eu com o Fernando Araújo e mais um conjunto de pessoas que eu não vou dizer quem são, a perguntar, enfim, porque é que, enfim, vamos tentar que alguma coisa de mágica aconteça e vamos continuar exatamente a fazer aquilo que fazemos até hoje e esperar que haja um resultado diferente, que objetivamente não vai acontecer. Obrigada a todos pela vossa atenção. Obrigado, Dr. Zé Alvaz, acho que foi uma excelente apresentação, acho que muito didática, mas simultaneamente muito provocadora. Eu acho que há aqui imensas questões no ar que vamos aproveitar para discutir no tempo que temos, e eu era capaz, se tivesse de acordo, não me perder mais tempo, passar ao Dr. Oscar Gaspar e fazermos a discussão no fim. Certo. Dr. Oscar Gaspar, quer iniciar do seu lado? Muito bem. Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado ao professor Fernando Araújo e à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Eu gostava de aproveitar, enfim, 15 minutos que me foram atribuídos para tentar falar basicamente de 3 questões, apresentar-vos o que é o setor privado em termos da prestação de cuidados de saúde em Portugal, e nomeadamente hospitalares, dizer-vos aquilo que temos feito, aquilo que estamos a fazer e de alguma forma também olharmos para o futuro e numa ótica de sustentabilidade, e tentando aqui fazer alguma ligação entre aquilo que é a minha apresentação e aquilo que ouvimos da engenheira Isabel Vaz. Se me permitem então partilhar tela. Bom, começar por aquilo que é a fotografia, digamos, do sistema de saúde em Portugal. Eu costumo basear muito em 2 fontes de informação do próprio INE, portanto, as informações oficiais que temos são estas. Uma que o INE normalmente publica em torno do dia 7 de abril, portanto, o Dia Mundial da Saúde, e depois a conta satélite da saúde, que normalmente é publicada entre julho e setembro. Este slide, enfim, é agora de abril deste ano. Portanto, nós temos em Portugal 238 hospitais, dos quais 108 públicos, 127 eram privados e 3 em parceria público-privada. Hoje já são só 2, como sabem,
no final de maio, Vila Franca de Xira também foi revertido para o SNS e, portanto, neste momento só Beatriz Ângelo e o Hospital de Cascais é que se mantêm em PPP. Mas, portanto, esta é a imagem. Nós, desde 2016, que já temos mais hospitais privados do que hospitais públicos no país. Não quer isto dizer, obviamente, que a capacidade seja superior. Obviamente temos enormes hospitais públicos e alguns privados de dimensão bastante reduzida, mas em termos de números são estes. Depois, também deixar muito claro que nós estamos em Portugal num sistema misto. É óbvio que temos um sistema de base beverigiana, ou seja, financiamento através do Orçamento de Estado e com uma base de prestação pública de cuidados de saúde, mas estamos longe do exclusivo do público na prestação de cuidados. O próprio Conselho de Finanças Públicas tem esta declaração: Portugal possui um sistema de saúde misto, em que obviamente a coluna vertebral do sistema é, e eu atrevo-me a dizer, deve continuar a ser pública, mas a par desta componente pública há uma componente privada e também do terceiro setor que é muito relevante. E, enfim, a engenheira Isabel Vaz há pouco falou sobre isto, só um slide para deixar aqui claro: o financiamento do SNS, ao contrário daquilo que por vezes se vai dizendo, por norma não tem ultrapassado os 5% do PIB em Portugal. Reparem, há aqui uma série de anos em que esteve até abaixo dos 5% e em 2020 esteve acima por uma razão triste e infeliz: é que o PIB é que encolheu. Não foi tanto o reforço da transferência para o SNS, foi o PIB que teve uma redução, como sabem, de 7,6%. E, portanto, a outra face da moeda deste número, tendo em conta a despesa total da saúde em Portugal, é esta. Conforme a engenheira Isabel Vaz disse, nós temos neste momento uma situação em Portugal em que 30% da despesa é o chamado out of pocket, ou seja, os portugueses, para além do pagamento dos seus impostos e, portanto, do seu financiamento do SNS, pagam 30% do seu bolso, certo? E, portanto, os tais 6 mil e muitos milhões, mil milhões de euros por ano são gastos diretamente pelos portugueses e, portanto, não é admissível que se diga que o Estado suporta toda a despesa com saúde em Portugal. Do meu ponto de vista, a estrutura do sistema de saúde pode ser assim representada. Nós temos um SNS que, de facto, é bastante grande, significativo, e temos os privados, entre os privados, os hospitais, e há uma relação normal, alguma articulação entre os privados e o SNS, num sentido de complementaridade, desde logo em termos das convenções, nomeadamente dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, e também no combate às listas de espera, nomeadamente o célebre CIGIC. Já foi há pouco referido, o sistema português é misto também por este fator. Portanto, é misto não apenas em termos de prestação de cuidados de saúde, mas também em termos do próprio financiamento. Nós hoje temos, permite-me atualizar aqui o número que foi utilizado pela engenheira Isabel Vaz, hoje em dia, pelos últimos números, nós já temos 47% de portugueses com uma segunda cobertura. Portanto, nós temos 3 milhões e 100 mil portugueses, 3 milhões e 100 mil portugueses com seguro privado de saúde e temos mais de 1,5 milhão de portugueses com subsistemas de saúde, dos quais quase 1 milhão e 200 mil com ADSE. Ou seja, temos quase metade da população portuguesa que, para além daquilo que é a sua cobertura no SNS, todos nós, enquanto cidadãos, temos cobertura do SNS, portanto, mas para além dessa cobertura tem uma segunda e, por vezes, até uma terceira cobertura via subsistema ou via um seguro. Bom, dizendo isto, como é que os privados se posicionam e onde é que nós estamos? Este é o mapa dos associados da APHP. Há aqui um fator, obviamente, em relação ao qual me penalizo. Ainda é um mapa bastante distorcido para o litoral. Tem havido investimentos sucessivos também no interior do país. Neste momento, por exemplo, está em construção um hospital em Bragança, por exemplo. O mês passado foi inaugurado um hospital na ilha de São Miguel, mas a verdade é que ainda há território nacional para cobrir, mas há uma presença muito forte em Lisboa, em Coimbra, no Porto e em todo o litoral. E a nossa
A nossa capacidade, enfim, pode medir-se por aqui. Nós temos neste momento cerca de 15.500 médicos a trabalhar connosco, 7.600 enfermeiros, 6.100 auxiliares de ação médica, 5.800 administrativos. Temos 200 camas de cuidados intensivos e intermédios, 3.000 consultórios, 161 blocos. E se me permitem, este slide que decorre do inquérito que nós fizemos aos nossos associados, mesmo num ano tão difícil como 2020, a verdade é que tivemos um total de investimentos de 213 milhões de euros, o que é um número bastante relevante e não é um número one shot, diria eu, é um número que tem a ver também com o investimento feito nos anos anteriores e que vai continuar a realizar-se, quer em 2021 como nos anos seguintes. Como é que nós temos evoluído em termos da atividade? Estes 3 slides penso que dão uma boa nota do que tem acontecido. Estes números são os números oficiais do INE e, portanto, os últimos números são de 2019. Em 2019, fomos responsáveis por 1.400.000 atendimentos de urgência, fomos responsáveis por 307.000 grandes e médias cirurgias, ou seja, cerca de 30% de todas as cirurgias feitas nos hospitais portugueses, e fomos responsáveis por 7.800.000 consultas de especialidade, o que corresponde a 37% do total nacional de consultas. E reparem, neste gráfico de cima, no espaço de 10 anos, numa década, nós passámos cerca de 4 milhões de consultas para 8 milhões de consultas. Portanto, duplicámos a nossa capacidade e a oferta que tivemos e também a procura que recebemos dos cidadãos portugueses em relação à atividade nos hospitais privados. Só uma nota muito rápida para vos falar de 2020. Este é o perfil mensualizado da nossa atividade cirúrgica em 2020. Este é o perfil das consultas de especialidade. Enfim, este é o das urgências. Só dar aqui um ponto para trás para vos falar muito rapidamente das consultas de especialidade, que basicamente dão uma boa imagem do ano nos hospitais privados. Nós tivemos janeiro e fevereiro, que foram meses normais, até meados de março tivemos uma atividade normal. A partir daí recebemos instruções da Direção-Geral de Saúde para todo o sistema de saúde, portanto para os hospitais públicos, como para os hospitais privados, como para a área social, no sentido de adiarmos consultas de especialidade e cirurgias não urgentes e, portanto, março já teve uma quebra muito significativa. Em abril, o país esteve em lockdown absoluto e, portanto, o nível de atividade foi mínimo e, a partir daí, começámos a desconfinar. O país começou a desconfinar-se, se estiverem recordados, no dia 4 de maio de 2020. A região de Lisboa e Val do Tejo prolongou o confinamento mais duro até junho, mas quer dizer, nós tivemos uma recuperação muito significativa da atividade até outubro. Enfim, agosto está ali no meio, é um mês muito especial em Portugal, mas a verdade é que a atividade recuperou, ou seja, tentámos, apesar de todos os constrangimentos em termos da prestação de cuidados, não só retomar a atividade, como também recuperar alguma atividade que não pôde ser feita em março, abril e em maio. Bom, depois no final do ano, no final de novembro, tivemos a nova vaga de Covid, que nos afetou de forma muito pronunciada, e portanto novembro, dezembro de 2020 e também janeiro e fevereiro de 2021 foram os meses mais pesados, mais intensos, mas também, permitam-me dizer-vos, de maior articulação entre os nossos hospitais e os hospitais do SNS, de acordo com aquilo que nos foi solicitado pelo Ministério da Saúde, pelas ARS e pelos hospitais do SNS, e a partir daí, portanto, março, abril e maio, a informação que eu tenho é que já houve uma recuperação muito significativa da nossa atividade e, portanto, estamos com os recursos em pleno, e aquilo que notamos é que da parte dos cidadãos também voltaram a começar a tratar dos seus problemas de saúde. Como todos sabem, as outras doenças não acabaram com a Covid e há muito trabalho para resolver, quer do lado do SNS, como também do nosso próprio lado. Bom, perder também aqui um minuto com este slide, que foi um estudo que a Boston Consulting Group
fez em 2019, peço desculpa, para nós e para a nossa congénere espanhola, em que penso que há aqui um bom sumário daquilo que são os trends e os desafios que temos pela frente. O primeiro deles, a procura vai continuar a aumentar, a procura de cuidados de saúde. Penso que nenhum de nós tem dúvidas sobre isso. Tem a ver com, no caso português, com a pirâmide demográfica com que nos debatemos, mas também tem a ver com as legítimas expectativas dos cidadãos, com o aumento do rendimento, do crescimento também das expectativas da percepção das pessoas em relação à saúde. Portanto, a saúde vai ter uma procura aumentada. Por outro lado, há aqui um rebalanceamento entre o público e o privado. Reparem que nós há 30 anos tínhamos um público que era esmagador em termos de presença, tem vindo a reduzir-se e, na minha perspectiva, vai continuar a haver um crescimento significativo do lado privado, seja do lado privado por si só, quer dizer, o privado que decorre daquilo que é a procura dos cidadãos diretamente, seja do aumento do privado também em cooperação e em complementaridade com o público. Por outro lado, dizia a BCG que a própria estrutura do mercado pode vir a alterar-se, nomeadamente havendo consolidação de hospitais e novos entrantes, digamos assim, no setor. Repare-se que, em termos da estrutura do mercado, há quem diga que a maior alteração que houve nos últimos 10 anos na hospitalização privada foi o facto de cada vez menos estarmos a falar de pequenas clínicas, consultórios médicos de profissionais de saúde que se juntam e estamos a falar de estruturas hospitalares com todo o tipo de especializações amplamente diferenciados e, portanto, com uma necessidade de investimento e também de capacidade de gestão completamente diferente. O quarto trend tem a ver com a transformação digital dos hospitais. Mais uma vez, este não é um trend específico da hospitalização privada, é da hospitalização como um todo. O próprio plano de recuperação e resiliência, o célebre PRR, aposta muito na transformação digital. Esta é uma área fulcral também na Europa e parece-me claro que é não só uma inevitabilidade, como é uma necessidade. Os hospitais têm que ser mais digitais e, portanto, isso também introduz necessidade de investimento e até uma alteração em termos de cultura. Por fim, o quinto trend é o chamado Value-Based Healthcare, quer dizer, nós temos que nos habituar cada vez mais, seja no público, seja no privado, a ver a saúde como geradora de saúde. Quer dizer, nós não trabalhamos por apto, não queremos trabalhar mais, não queremos que ser remunerados pelo número de episódios que fazemos. Nós sentimos-nos bem a sermos avaliados e remunerados por aquilo que trazemos, que aportamos em termos de valor em saúde. Portanto, isto é um tremendo desafio, como todos sabem, em termos da contratualização no setor público e também na perspectiva do privado, mas eu penso, sinceramente, que é para aí que caminhamos. E enfim, não vos queria amassar muito mais, estou a chegar ao meu tempo. Acabaria com um slide e depois tenho aqui mais alguns depois para uma fase posterior de discussão. E este slide, que é retirado de um estudo do ano passado da McKinsey, em que basicamente chama a atenção de que a capacidade de investimento dos privados é uma boa notícia. É uma boa notícia porque, à partida, vai conseguir aportar mais oferta, mais acessibilidade aos cidadãos. É uma boa notícia também para os pagadores, sejam eles companhias de seguros ou governos ou estados, no sentido de que os privados podem aportar mais eficiência, podem servir de um bom benchmarking também para os próprios hospitais públicos e assim contribuirmos todos para a sustentabilidade dos sistemas de saúde. É disso que estamos a falar, ou seja, eu acredito que aquilo que fazemos nos hospitais privados é não apenas importante para aquilo que é a componente privada, mas também para aquilo que é uma
um contributo muito significativo para a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Os desafios dos sistemas vão ser enormes. Isto está em todos os estudos que têm sido feitos e não tem a ver com Portugal, não tem a ver com a Europa, será assim em termos generalizados. E, portanto, para nós fazermos face a um aumento crescente da procura, a um aumento da despesa que decorre também da inovação, nós temos que ser eficientes e temos que ir procurar a forma de captar mais investimento. E eu acredito que o privado pode dar aqui um contributo, não será um contributo exclusivo, mas um contributo muito significativo nesse sentido e também para nos capacitarmos, para aumentarmos cada vez mais as parcerias e tal complementaridade com o setor público.